Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Machado, diretor da Rádio Primeira, e hoje estamos aqui para uma edição especial. Este é um programa em homenagem ao Dia Nacional do Podcast, que surgiu em 21 de outubro de 2004, após a primeira edição nacional ir ao ar, o Digital Minds, de Danilo Medeiros. E para celebrar, hoje faremos um bate-papo com a nossa equipe que faz os nossos programas acontecerem toda semana. Ao meu lado está a nossa secretária de comunicação, Mara Prado, e também os nossos estagiários de jornalismo, Guilherme Sibílio e Henrique Miguel. Mara, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Marcos? Beleza. Estou feliz de estar falando sobre podcast aqui com você nessa edição especial. Que bacana. Guilherme, dá um oi pra galera aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Marcão? Tudo bem, Mara? Beleza, Henrique? Estou muito feliz também de estar tendo essa oportunidade aí de compartilhar um pouquinho essa experiência que a gente vem tendo ao longo desses meses. Henrique, dê o seu oi também. Opa, tudo certo? Um grande prazer estar aqui conversando com esse pessoal que manda muito aqui na Rádio Primeira. Muito legal, vamos falar de como surgiu essa ideia, né? A Mara acho que podia contar pra gente, como é que surgiu essa ideia de ter o canal de podcast aqui na Prefeitura, Mara? Surgiu porque quando nós assumimos no início deste ano, a gente viu que São Vicente, tempos atrás, teve a Rádio Primeira, que era uma transmissão tradicional, havia uma concessão, uma frequência específica para a Rádio Primeira, só que ela estava inoperante, perdeu a concessão e só restava o nome. E aí, quando nós assumimos, já pensando que essa gestão teria uma comunicação mais moderna, mais dinâmica, e em função do podcast já ser uma forma, um canal de comunicação novo, eficiente e moderno, a gente resolveu então transformar a Rádio Primeira num canal de podcast. E o podcast ele aproxima muito, né? O modo de fazer, esse formato acho que ajuda muito, né? Qual é o objetivo de trazer esse formato para dentro do conteúdo produzido pela Prefeitura, Mara? Marcos, é assim, o podcast ele tem suas raízes no rádio, né? O rádio sempre foi o veículo mais popular e mais próximo do cidadão, até por conta das suas características, de uma linguagem mais simples, mais direta, o fato do rádio estar em todo lugar, a qualquer momento, né? Então esse imediatismo do rádio, a mobilidade, porque o aparelho de rádio foi ficando cada vez menor, então você podia levar para qualquer lugar. E o podcast, ele além de todas essas características, ele tem a vantagem de que você pode ouvir o que você quiser e na hora que você quiser. Não é aquela coisa de você ter que acompanhar uma programação ao vivo e se perdeu, aí fica complicado. Não, o podcast, a gente usa em comunicação uma expressão que chama on demand, quer dizer, de acordo com a sua demanda, você vai ouvir aquilo que te interessar. E isso fez a gente chegar numa marca importante que nos deixa, né, com muito orgulho, porque hoje nós somos a única prefeitura da Baixada Santista a ter um canal de podcast ativo. Isso é muito legal, né, Mara? Isso é muito importante. Primeiro que as produções, né, que a gente tem feito ao longo desse ano, e já vamos chegar a 90 edições, né, a 90 produções diferentes aqui do podcast. Depois até nós vamos falar um pouquinho aqueles programas que a gente tem regularmente e os especiais. Mas a questão é que assim, hoje nós somos a única cidade da Baixada que tem um canal ativo, regular, de podcast, tanto no nosso canal específico no YouTube, mas também estamos nos principais canais de podcast, né? Então nós estamos criando uma nova cultura de comunicação. O que a gente oferece nos nossos podcasts não são só informações institucionais, chapa branca, como a gente poderia dizer. Não, a gente está agregando muito mais conteúdos culturais, conteúdos de prestação de serviço, educativos. Então eu vejo no podcast um universo aí para a gente ganhar, para a gente explorar, é um tremendo potencial. Hoje quem é ouvinte de podcast sabe do que eu estou falando, sabe da importância disso, quanto é bom, acaba viciando mesmo. E o mais legal
para mim, pessoalmente, foi que a gente veio com essa ideia e a equipe imediatamente abraçou. E o legal de estar aqui com o Henrique e com o Guilherme, que são nossos parceiros, nossos estagiários aqui, mas eles se apaixonaram e hoje eles são produtores e apresentadores dos nossos podcasts e que, né, para quem eu parabenizo sempre pelo desempenho deles, eles estão voando no podcast. É verdade, até para colocar eles na conversa aqui, porque o rádio, né, esse formato, como a Mara já disse, o podcast ele vem muito do formato do rádio e tal, e todo mundo tem uma relação afetiva com o rádio, né? Antes dos meninos falarem também da relação deles, eu queria que você primeiro falasse da sua relação com o rádio, essa paixão que todo mundo tem pelo rádio, pelo menos nós aqui, a gente sabe que tem, né? Eu sou suspeita para falar do rádio, porque muito da minha experiência profissional, boa parte da minha vida profissional foi no rádio em São Paulo, passei por várias emissoras de rádio em São Paulo e fora isso eu dei aula também em universidade e cursos técnicos sobre rádio. Sou uma apaixonada pelo rádio, pela linguagem radiofônica, pela magia da gente se comunicar somente pelo som, porque não basta ter um texto, né? No rádio você não tem texto e não tem imagem, então é o som, é a parte do conteúdo, é a parte da voz, da entonação da voz, dos efeitos sonoros, da ambientação. Então, assim, é uma linguagem que exige muita criatividade de quem produz. E isso me fascina, né? A gente vê coisas maravilhosas só em áudio e o podcast está aí para não deixar isso acabar. Vamos colocar então os meninos na conversa aqui. Bora. Eu queria que o Guilherme falasse um pouquinho também dessa relação pessoal dele com o rádio, essa relação afetiva e como é que você viu, né, quando chegou aqui na prefeitura, essa oportunidade de atuar diretamente nesse canal de podcast. Bom, na verdade o rádio foi sempre uma das áreas assim dentro do jornalismo que eu tive muita vontade de trabalhar. Eu confesso que não tinha experiência, né, dentro da faculdade, acho que é muito abstrato, a gente acaba não se aprofundando. E quando eu entrei aqui, a Mara me destinou para fazer os textos do rádio junto ao Henrique. Eu confesso que fiquei um pouco inseguro, porque eu não tinha experiência para isso, mas hoje eu observo e vejo o quanto que eu consegui evoluir, né, nesse modo de comunicação, porque eu estava acostumado com o texto jornalístico, que é uma coisa mais formal, a gente não utiliza certos termos, e né, hoje dentro do rádio eu já consigo ver que tanto na questão do texto quanto da própria locução, eu já consigo interpretar melhor as palavras que estão dentro do texto para transmitir ao ouvinte a emoção, né, daquilo que a gente está querendo passar, porque é igual a Mara falou, né, a gente não tem imagem, a gente não tem nada, então a gente tem que fazer a pessoa que está nos escutando interpretar do modo como a coisa funciona. Então, por exemplo, eu estou passando uma notícia, né, que tem uma informação relevante, eu vou dar ênfase naquela palavra, que é para o ouvinte escutar e dar o destaque. Então isso é muito bacana, eu vejo que eu consegui evoluir bastante nisso, tanto no texto quanto na locução. E como eu falei, assim, o rádio para mim é uma coisa maravilhosa. Eu acho muito legal essa evolução para o podcast, né, que já é um bate-papo mais formal, que a gente até brinca, que é a mesa de bar. E igual eu posso falar de experiência própria, que eu trabalhava com meu tio, né, na feira, isso na minha adolescência, e aí a gente acordava cedinho, escutava o Pulo do Gato lá com o Zé Paulo de Andrade, então é uma coisa que me remete muito à nostalgia. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por futebol, também sempre gostei de escutar o Zé Silvério, o Ulisses Costa voltando da escola, da faculdade, narrando. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com você, Marcão, que é um monstro aí da rádio, a Mara também, que ajuda demais, né, desde o início. Então eu fico muito grato e é uma experiência maravilhosa aí. Que legal. Vamos ouvir agora do Henrique. Como é que o rádio mora no coração do Henrique, hein? Tudo bem, gente. O rádio, assim, como a Mara falou, é uma coisa... eu também sou suspeito para falar. Eu tive esse primeiro contato por conta do meu avô, né? Até porque antigamente era meio que não tinha tanta opção, né? Não tinha TV, então preciso escutar o rádio. O rádio sempre foi uma coisa acessível, né? A gente está no trânsito, não pode usar o visual, né? Por estar dirigindo, preciso dessa notícia, preciso saber onde eu preciso andar no trânsito, o que está acontecendo. E
E com isso o meu avô é um cara que teve um papel fundamental nisso, até peço perdão se emocionar um pouco, né, porque ele veio a falecer esse ano, e eu tenho esse desejo de seguir na rádio desde pequeno. Eu acho que todo mundo que gosta de rádio começou pelo Pulo do Gato, né, a Rádio Bandeirantes, Zé Paulo de Andrade, Silvânia Alves, e como eu disse, eu tenho essa paixão e já cheguei a acompanhar na Praia Grande, que é onde eu moro, alguns programas, o Na Geral, que era com o Beto Hora, o Zé Paulo da Glória, e era uma experiência sensacional, assim, você vê aquele pessoal, aquele poder comunicativo, né, como que aquilo cativa as pessoas, é uma coisa mais para cima, e ter a oportunidade de trabalhar com pessoas tão competentes aqui só me agrega mais, né, essa experiência de roteiro, de produção, edição, também ver a participação do Marcos em querer nos ajudar, a Mara em nos dar aulas, né, oficinas, né, tem a Mara como secretária quase não tem coisas para resolver, né, o Marcos também, e parar esse tempo para escutar os estagiários, aceitar sugestões, dar um toque de locução, falar de diafragma, são coisas que a gente acaba não aprendendo na faculdade, né, que o estágio é fundamental para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E a Prefeitura aqui de São Vicente acaba nos dando essa oportunidade. Não só na rádio também, tem assessoria, a TV, eu até já brinquei com a Mara que aqui a gente entra e está num parque de diversões, né? Você olha para a direita, TV primeira, olha para a esquerda, a rádio, olha para frente, tem assessoria, então é um trabalho muito bacana. E a minha experiência é essa, muito por causa do meu avô, tenho o desejo de seguir também, em homenagem a ele, também porque eu amo essa profissão e basicamente é isso, gente. O legal é que eles trazem referências muito importantes, né, da história do rádio. Então, são pessoas, né, são profissionais que seus pais e avós ouviam, mas que eles representam referências profissionais importantes para todos nós, né, em vários segmentos, vários estilos, mas são referências importantes. E essa questão histórica, né, Marcos, a gente não pode perder. Eu sou muito... assim, fã da tecnologia, me encanta a tecnologia, então o podcast me encantou por conta disso, né? Cada vez mais a tecnologia nos ajudando, facilitando o nosso trabalho, mas a gente não pode nunca perder as nossas referências, né? Perder o contexto histórico. O rádio sempre foi um veículo de comunicação da maior importância na história do nosso país. Teve momentos que os meninos não vão lembrar, alguns ouvintes talvez se lembrem, mas de situações muito críticas, muito graves, né, que aconteceram, como em São Paulo, no incêndio do Andraus e do Joelma, que o rádio era o único meio de comunicação mais rápido com a população, porque a TV demorava para chegar, os equipamentos eram pesados, o rádio era mais ágil, chegou e imediatamente fez uma prestação de serviço incrível, envolvendo a população do entorno para conseguir leite, para desintoxicar as pessoas que estavam sendo retiradas do incêndio, né? O rádio tem muito isso. Você vê problemas assim de enchente ou de trânsito, principalmente nas grandes cidades, o rádio está ali ao vivo. Hoje a TV também vai, hoje com o celular a gente, né, consegue fazer essas transmissões mais fáceis. Mas o começo disso tudo foi no rádio. Um veículo que muita gente apostou no seu fim, quando veio a TV, e o rádio sobreviveu. Quando veio a internet, também apostava, agora o rádio vai acabar. O rádio se reinventa, né? Foi para o digital, fez suas transmissões via internet, e agora a gente tem aí o podcast e, sei lá, mais coisa pode vir por aí. É verdade, e eu acho que essa geração deles também são mais conectados, né? E o podcast ele acabou atraindo também essa nova geração para o meio rádio, né? Porque o podcast ele acaba sendo ali essa linguagem radiofônica, mas na outra plataforma, que é na plataforma de podcast ou no YouTube, e eu acho que acabou atraindo, porque o ouvinte do rádio ele acabou envelhecendo. Quem nasceu ouvindo o rádio ele acabou foi envelhecendo, eu acho que é uma nova energia, né? Um novo ciclo que vai se formando aí com esse formato podcast, que eu acho que é muito importante, né? E fala mais a linguagem dessa geração, não é verdade? Exatamente. O rádio vai fazer 100 anos no Brasil ano que vem, né? Em 2022 a gente vai celebrar o centenário do rádio no Brasil.
Então, eu penso que muitas novidades ainda podem surgir até lá, né? E a gente aqui na Rádio Primeira certamente vai produzir coisas assim bem legais. Agora eu queria aproveitar aqui o espaço e pedir que os meninos contassem, né, para o nosso público o que a Rádio Primeira tem produzido de podcast, explicar um pouquinho como que é isso. Henrique, fala um pouco. Henrique. Não, então, nós começamos em fevereiro, né? Primeiramente com o Guilherme, depois eu acabei ingressando, né, nessa turma aqui. E a gente tem 2 programas semanais, que é o Subprefeitura em Ação, né, que fala sobre a área continental, e semanalmente, uma vez é feito com o subprefeito da área continental, o Zé Leal, e na outra semana é feito com a Sandra Conte, aí faz essa alternância. E de sexta-feira nós temos As Melhores da Semana, que o Marcos Machado e o Jotinha Trevisan fazem um resumo semanal assim das principais notícias que aconteceram. E fora isso também a gente tem os especiais, até se o Gui quiser falar um pouco dessa temática. Bom, eu sou suspeito para falar dos especiais porque eu gosto muito até da diferença que cada um traz. Por exemplo, a gente teve aí a primeira série de podcasts especiais que foi o do As Calungas, né, com relação ao Dia Internacional da Mulher. A gente contou um pouquinho sobre a trajetória de mulheres especiais aqui da cidade, foi muito bacana. Enfim, a gente tem várias edições que a gente faz em alusão a datas comemorativas, contando um pouquinho sobre a história do município, né, de repente algum ponto turístico, enfim, questões culturais. Então a gente está sempre abordando, e também projetos da prefeitura, né, como por exemplo do Refis, né, que a gente fez aí um apanhado sobre todos os benefícios que o município ia ter aderindo a essa proposta. Tem outro que eu gosto muito também, que por exemplo, que é o do dia do motorista, que é um que a gente fez que ficou muito legal, um bate-papo fazendo mitos e verdades no trânsito, né? Quer dizer, foi uma forma de educar a população. Verdade. Então, eu sinto isso no podcast, que é a variação que ele tem, que é muito legal. Podcast da Várzea também, que a gente usou vários termos futebolísticos, que eu achei muito bacana. Do folclore foi muito legal também. Nossa, do folclore foi sensacional. Então, assim, é muito legal essa variação mesmo. E a gente está aí produzindo diversos e com certeza virão muitos mais. Esse, inclusive, é uma edição especial. E é isso, fico muito feliz de estar aqui, de poder comentar. E também para deixar um recado para quem está ouvindo, né, que vai rolar o Bairro Vivo, né, no Gleba, lá na área continental. E para quem quiser entender um pouquinho como é que funciona isso, a gente também tem um podcast que fala sobre isso. Só que foi feito lá no Japuí, então a gente explicou mais ou menos como são essas ações. A gente não vai falar aqui, né, para te deixar curioso e você dar um toque lá e compartilhar e ver e já se preparar para o que vai vir aí no Gleba. É isso aí, Marcos. Eu queria só lembrar que boa parte dessas pautas, 90% das ideias dos podcasts especiais partem deles, viu? É verdade. Coisa deles, a cabeça deles. E eu queria que a Mara falasse um pouco do que a gente pode projetar, né, desse canal, que é tão importante, tá? Cada dia mais importante, né, nesse conglomerado de comunicação, como o Henrique falou. O que a gente pode esperar dos próximos podcasts, algumas ideias? Eu sei que vem novidade também para a Rádio Primeira, né, para o ano que vem. Eu queria que você, se puder, dar um spoilerzinho, né, o que você pode já ir adiantando para os nossos ouvintes. O que eu posso dizer é que assim, a gente vai intensificar cada vez mais os conteúdos especiais, porque a gente vê nisso uma riqueza de informação e a gente não quer, como eu falei, só levar as informações institucionais, mas essas informações institucionais elas também agregam, puxam, né, outros conteúdos. Então a gente pretende assim cada vez mais produzir séries especiais referentes à cidade de São Vicente, aos personagens de São Vicente. Então vem muito conteúdo gostoso, interessante aí. E lembrar que a gente também está aberto para a sugestão do ouvinte, né? De repente o ouvinte mora num bairro, numa região que tem uma história, que tem algo curioso, que tem um personagem lá importante, mande pra gente a sugestão, porque a gente gosta disso, gosta de boas ideias, tá? E pro ano que vem, se as condições técnicas nos permitirem, rapidamente, a gente pretende colocar a Rádio Primeira numa programação ao vivo, 24 horas, através do nosso site.
Ainda não temos a data para isso, mas o spoiler é esse. A Rádio Primeira, além dos podcasts, ela vai ter inclusive uma programação musical, e vai voltar a ser ao vivo, ter 24 horas de conteúdo no ar. Que ótima notícia, que ótima notícia. A gente está muito ansioso para que tudo isso aconteça, né? Bom, vamos encerrar então? Vocês querem acrescentar alguma coisa mais? Não, eu acho que a gente só queria pedir que o Guilherme e o Henrique informasse o nosso ouvinte, tá bom, quem quer ouvir os nossos conteúdos nas plataformas, quais plataformas, como é que faz, paga alguma coisa? Então, a gente está disponível aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, no site da Prefeitura a gente também publica as nossas edições, Google Podcasts, tá? Então, praticamente todas as plataformas, né? E o mais interessante é que o munícipe pode ter acesso na palma da mão e de forma gratuita, é só acessar, a gente vai deixar aí o link na descrição, enfim. E é muito simples, lá estão todas as nossas edições, quem quiser acompanhar, os melhores da semana, o Subprefeitura em Ação, inclusive essa semana a gente vai chegar aí às 90 produções e sempre com muita facilidade de acesso. Não, é isso aí, o Guilherme resumiu bem e a Rádio Primeira veio apenas para agregar, assim, então já tem o site, já tem as redes sociais e também somos mais um canal, assim, para você se manter informado, temos o registro de tudo, vamos registrar as coisas novas, assim, e você vai ficar por dentro dos projetos e o que está rolando da Prefeitura aqui. E o legal da gente ter os podcasts tanto no nosso site, no YouTube, nesses canais de podcast, é que quem quiser passar para alguém ouvir, basta copiar o link e via WhatsApp você manda mesmo para as pessoas, para o teu grupo. Se tem uma produção nossa que você gostou, que foi interessante, só copiar o link, mandar via WhatsApp para as pessoas ouvirem também. Bom, quero agradecer então, né, como sou o diretor aqui da Rádio Primeira, agradecer o empenho dos meninos, né, pela dedicação deles nas pautas, nas produções. Agradecer a Mara também por acreditar na gente, né, em conduzir esse trabalho tão importante aqui já na Prefeitura, e agradecer a Mara por acreditar no rádio, por apostar no rádio, né? Acho que a gente já conversou, eu, o Henrique, o Guilherme, muita coisa acontece aqui no setor da Rádio Primeira por conta da Mara acreditar muito. Acho que isso é importante pra gente, né, meninos? Acho que vocês, rapidinho pra gente encerrar, para não ficar grande, mas eu acho que é importante ressaltar a aposta, né, da secretária da Mara sempre nesse segmento, né? Não, e o incentivo que a Mara dá pra gente, né? O Henrique até brincou falando que, né, quase não tem nada pra fazer, e mesmo assim ela se dispôs a nos ajudar com a oficina de podcast, com os treinamentos, que pra mim foi muito importante. Eu lembro até hoje, o primeiro roteiro que eu montei, a Mara me chamou, ela, vem aqui pra gente revisar aqui certinho, e aí já me deu uns toques, coisas que eu nem reparei, porque eu estava acostumado com um texto jornalístico, né, escrito, termos formais, enfim, e ela me deu vários toques, e isso foi muito importante para mim, que eu não vou esquecer nunca, pode ter certeza. Eu te agradeço muito, Mara, de coração mesmo. Não, e o legal é assim, por mais que eu tenha 21 anos, eu sou um pouco velho assim, né, para as coisas, mas o podcast é uma linguagem simples, que aproxima a população. E a gente tem aquela visão de que prefeitura é um negócio muito engessado, sisudo, e ver que, além de manter o formato da rádio, né, não como era antes, mas de deixar o projeto vivo, se adaptar ao podcast justamente para poder trazer uma linguagem mais simples e melhor para a comunicação da população, né, que aproximar o poder público e a população. Então é basicamente isso, o projeto é show de bola e só virão coisas boas, com certeza. Marcos, eu fico comovida, né, com as palavras de vocês todos. É claro que eu só poderia apostar mesmo, e eu sou muito grata por ter a equipe que eu tenho, por vocês terem abraçado também, porque eu lancei uma ideia que poderia nem dar certo, mas eu sabia que ia dar. Mas a minha grata surpresa, né, de ter um parceiro como você, dirigindo a Rádio Primeira, e ter estagiários jovens com esse potencial, com esse talento, que hoje, assim, eles tocam praticamente sozinhos, né? Então eu tenho muito orgulho e desejo muito sucesso a todos vocês, só posso agradecer, viu, gente? E agradeço aos ouvintes também, que participaram conosco aqui desse bate-papo. Tá certo. Vamos encerrar então essa edição especial em homenagem ao Dia do Podcast,
e a gente hoje com essa edição especial. A gente vai agradecendo mais uma vez você, ouvinte, que vem maratonando já todas as nossas edições, e em breve com certeza vem mais uma edição. Fique ligado aqui nas plataformas digitais, também lá no YouTube da Rádio Primeira, que tem sempre novidade para você. Obrigado pela participação, gente. Até a próxima. Valeu, obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.